que aconteceu na classificação do GP de Las Vegas de 2025? Tivemos aqui o que é discutivelmente uma das melhores classificações da temporada, uma baita de uma classificação, especialmente o Q1. O Q1 foi extremamente movimentado, foi um caos aquele Q1. E realmente já traz uma prévia do que a gente pode esperar na corrida de manhã, uma corrida bem movimentada, caótica. Quer dizer, talvez não seja tão movimentada, pelo menos na liderança, pelo que a gente viu da volta que o Lando Norris fez. A gente deixa pra discutir isso com mais calma quando chegar lá na parte do Q3. Mas foi uma baita classificação, especialmente porque a gente teve uma estreia muito inesperada, e a gente vai falar dela logo no Q1 já. Porque no Q1 a gente teve as quedas de Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Alex Albon. Eu acho que só esse top 5 já dá uma ideia do quão caótico, do quão maluca foi essa classificação. Olha os 5 nomes que caíram no Q1 dessa classificação. Você tem uma Ferrari, você tem uma Mercedes, você tem o Gabriel, você tem a Williams do Albon e o Tsunoda ali que, assim, fazia tempo que ele não tava caindo no Q1, claro, mas até aí, né, com a situação. Só que nenhum deles roubou o protagonismo, nenhum deles foi, tipo, o destaque dessa queda no Q1. Na classificação. Porque o grande destaque, como o João Frederico de Freitas trouxe, até que enfim, estreou os pneus wet. Rookie of the Year, a estreia dos pneus wet aí. Finalmente os pneus de chuva molhada... Os pneus de chuva molhada caíram não, foram utilizados pelos pilotos. Os pneus menos utilizados, né, aquele meme, sempre que você se sentir inútil, se lembra que existe pneu azul na Fórmula 1. Finalmente tiveram um propósito, finalmente foram utilizados e como um consenso, não era mais aquela parada não. Assim, a condição seria pra wet, mas o pneu tá tão zoado que a gente vai usar o intermediário ainda assim. Não, o pessoal usou o pneu azul, o pneu de chuva molhada foi utilizado na classificação e realmente era o melhor pneu. Era uma condição que ele era o melhor pneu e isso é algo inesperado considerando as condições atuais da Fórmula 1. Mas agora falando da classificação de fato, a gente vai começar aqui falando do último colocado que foi Lewis Hamilton. E a gente tem aqui o primeiro comentário do Reiko para falar sobre. O Tsunoda pelo menos pode falar que conseguiu largar na frente do Hamilton na carreira. Cara, realmente uma péssima classificação do Lewis, né? Uma péssima classificação. Claro que se você assistiu, né, a classificação no final do Q1, tem aquela batida que o Albon dá, inclusive um dos motivos dele cair no Q1 é porque ele bate no muro, no finalzinho da volta, lá na reta da chegada mesmo, e um dos carros que estava logo atrás do Albon era o Hamilton. Então ele foi afetado pelas bandeiras amarelas, e isso provavelmente afetou, querendo ou não, a volta dele. Não era uma volta brilhante, mas poderia ser suficiente para tirar ele do Q1, só que a panca que tem ali em relação ao Alex Albon causa uma bandeira amarela que atrapalha alguns pilotos atrás do Albon, um deles, inclusive, sendo o Hamilton. Eu fico bem surpreso, inclusive, que essa foi a única batida que a gente teve nessa classificação, caótica do jeito que foi, e a única batida foi a do Alex Albon no Q1. Então eu até me surpreendi considerando a situação da pista, uma pista de baixa aderência, chuva, frio, e só uma batida mesmo, e tinha que ser, obviamente, a Williams do Albon pra fazer isso pra gente, né? Mas, no geral, assim, uma péssima classificação do Hamilton, uma pista que ano passado ele teve uma grande corrida e agora larga da 20ª posição, é realmente um ano deplorável pra se esquecer da carreira do heptacampeão mundial. A gente falou um pouco do Tsunoda, claro que larga em 19º lugar, a gente tem o comentário do Cauã Silva. Rapaz, o Tsunoda iludiu muito nos TLs e eu não esperava vê-lo na frente do Max, mas P19 é sacanagem. E mano, é aquela máxima ali que eu trago, eu faço reforço todo o vídeo de reação dos treinos livres. Treino livre 1 não é parâmetro, tipo, muita gente, eu lembro que até hoje fica falando, não, mas o Lindblad terminou na frente do Tsunoda no TL1. TL1 não significa nada. Tipo, eu lembro que o tempo que o pessoal fez... É que tudo bem, aqui é com chuva, então não seria um bom parâmetro pra pegar. Eu ia comparar com os tempos que fizeram na classificação. Mas só pra vocês terem noção, no treino livre 1, a volta mais rápida foi 1:34.802 do Charles Leclerc. No treino livre 3, a volta mais rápida foi do George Russell, 1:34.054. E naquela condição adversa lá que começou chovendo e a pista foi secando. Então assim, tempo de treino livre 1... não significa nada. Não significa nada tempo de treino livre 1. Treino livre 1 é pra você testar muitas outras coisas antes de se preocupar com o tempo. Tem vários pilotos testando várias coisas diferentes nos seus carros, configuração, balanço. Então assim, o tempo, não se iludam com o tempo de TL1. É claro que você já pode ter um indicativo do que vai ser o final de semana, mas não é a primeira vez que o Tsunoda vai bem em treino livre e depois vai mal na classificação, sabe? É um negócio assim, eu sei que conforme as pessoas vão chegando, né, começam a acompanhar a Fórmula 1, elas não entendem essas diferenças, mas é importante, eu acho que pra gente que é criador reforçar isso, que tempo de TL1 não significa
boa performance no resto do final de semana, nem que você tá melhor que um determinado piloto, porque você tá testando muitas outras coisas antes de avaliar o tempo que você tá fazendo pra classificação e pra corrida. Depois, em 18º lugar, a gente teve o Gabriel Bortoleto, tem mais um comentário em relação a isso, do Rafael S. Silva. Aprendendo a ver o lado positivo das coisas, Bortoleto à frente de uma Red Bull e de uma Ferrari, assim, tem que olhar o copo meio cheio, né? Mas, falando sério, um péssimo final de semana do Gabriel. Eu acho que talvez, até agora, o pior do que foi os Estados Unidos, né? O GP dos Estados Unidos, no caso. Nas 3 pistas dos Estados Unidos, o Gabriel não foi muito bem, curiosamente. Mas é uma fase final, uma fase das Américas, muito abaixo do Gabriel, pelo que a gente viu, especialmente no miolo ali da temporada, que ele foi muito bem, pontuando consistentemente. Ali a gente também estava falando de pistas que ele estava mais acostumado a correr. As rodadas europeias foram pistas que ele tinha um costume maior de correr, claro. Mas aqui em Las Vegas ele claramente não vai muito bem, ele desde os treinos já estava indicando isso. No treino livre 3 até foi muito bem, né? Consegue colocar o carro ali numa 13ª colocação. Uma 13ª colocação. Me confundi aqui, achando que era 12º por um segundo. Não, mas ele termina em 13º. Mostra que tem ritmo, mostra que podia estar ali, mas talvez a condição de chuva, que foi uma condição que se mostrou muito adversa para todos os novatos, menos o Isack Hadjar. O Isack Hadjar conseguiu ir muito bem mesmo com a chuva, mas os novatos em geral tiveram uma certa dificuldade, e menos os 2 da Racing Bulls. De resto, assim, os novatos em geral tiveram uma certa dificuldade nas condições adversas, e o Bortoleto foi o que apresentou a maior de todas, cai no Q1. É um final de temporada bem abaixo dele, isso é um fato, um final de temporada que ele não entrega o mesmo resultado que ele estava entregando ali no miolo da temporada. Sim, de novo, pra mim não faz com que a temporada dele seja muito ruim. Considerando o carro que ele teve, pra mim ele fez um grande trabalho, especialmente no meio do ano. Cai um pouco de nível agora, mas ainda tem 2 corridas, ainda tem o próprio GP de Las Vegas. Vamos ver o que ele pode entregar, mas realmente fica abaixo da expectativa aqui em Las Vegas. Além dele, a gente teve a queda do André Antonelli, que outro que se tinha uma grande expectativa para esse final de semana e acaba caindo no Q1 também, né, por conta, o caos do Q1 foi imenso, derrubou muita gente, mais um deles sendo o André Antonelli. Então assim, a Mercedes talvez não estivesse tão bem assim, pelo menos na chuva. Em pista seca, a Mercedes estava mostrando que vinha muito bem nesse final de semana, poderia sonhar com algo mais alto, mas nas condições de chuva, mesmo com o Russell liderando o TL3, né, que teve aquela condição de meia chuva, meio seco, né, metade ali chuva, metade seca, daí ficar aquele meio termo que ninguém sabe o que é exatamente. Ele foi muito bem, mas o que me acaba não conseguindo converter o que parecia ser um bom final de semana para Mercedes em uma classificação melhor, larga lá do fundo, o que é um problema pensando nos objetivos da Mercedes ali de brigar pelo P2 nos construtores. Claro que, assim, a Ferrari também não tá na melhor situação, o Hamilton largando de 20º e os dois estão brigando ali diretamente. Você tem a própria Red Bull, com outro piloto deles também caindo no Q1 e o Verstappen largando lá da P2. Então você tem as 3 equipes ali brigando pelo P2 nos construtores, com um piloto caindo no Q1 e o outro se classificando no Q3. Claro que dessas, né, 2 foram bem no Q3 e o outro acabou ficando no fundo da tabela no Q3. Mas o Kimi tinha capacidade, tinha carro para conseguir passar pro Q2 e tentar ajudar o Russell lá numa boa volta no Q3 e ajudar a Mercedes nos construtores, e também acaba caindo. Depois do que ele fez no Brasil, é outro que tem um final de semana abaixo do esperado. E o Alex Albon, né, o causador do caos no Q1. Claro que ele não foi o único caos ali, existiu por natureza nesse Q1. O caos estava ali presente, porque foi uma classificação caótica, especialmente no Q1. Só que ele é o único piloto a bater no muro, a causar um problema, né, na pista. Ele consegue ainda, como é na reta de largada, ele não quebra o carro, ele consegue empurrar o carro para os boxes, mas causa uma bandeira amarela que atrapalha vários pilotos, entre eles o Lewis, como eu falei, e acaba caindo no Q1. Um final de temporada bem abaixo do álbum, um final de temporada realmente bem abaixo do esperado no álbum, baseado do que ele entregou no começo da temporada, quão consistente, quão bem ele vinha sendo nesse final de ano. Ele não tá tendo uma boa temporada, vem decaindo em questão de resultados. No Q2, a gente teve as quedas de Franco Colapinto, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Lance Stroll e Nico Hülkenberg. O Franco consegue ir pro Q2, mas acaba não fazendo uma grande volta no Q2. Ele fica bem atrás do ritmo no Q2, né? Ele faz 1:53.683, enquanto o próximo melhor tempo foi do Oliver Bearman de 1:53.094, então ele é aproximadamente 6 décimos fora do ritmo, que é bem estranho, considerando que ele fez uma boa volta no Q1, não sei se ele teve algum problema. Na verdade, ele teve, né, na volta que ele tava fazendo, ele dá uma traseirada bem forte, quase vai parar no muro, mas ele segura. Inclusive, seria na mesma curva que ele bateu no ano passado em Las Vegas, mas ele consegue segurar o carro. E
Assim, ele acaba, por conta de tudo isso, não conseguindo fazer uma boa volta. Mas nas outras voltas dele, ele também não conseguiu melhorar tanto. E acaba caindo, mesmo tendo feito um bom Q1, o Q2 dele acaba sendo abaixo e ele cai em 15º. As duas Haas ficam ali 13º e 14º. O Esteban Ocon volta a se classificar na frente do Bergman. Claro que eu boto parte disso de culpa na chuva, onde os novatos novamente tiveram muita dificuldade. Só a gente vê, a gente tá na 14ª colocação aqui e a gente falou de 4 dos novatos. Até a 14ª colocação. Então os novatos realmente tiveram muita dificuldade de se encontrar nesse ritmo chuvoso. E o Esteban Ocon ali se aproveita disso, um pouco mais de experiência no ritmo de chuva. Ele estava precisando entregar resultados numa temporada bem abaixo que ele vinha fazendo do que você se esperava dele, considerando o tanto de experiência que ele tem. E ele foi trazido para ser esse líder ali experiente da Haas. E agora volta a se classificar na frente do seu companheiro de equipe. Muito eu digo por conta da chuva. E quem a gente esperava ir bem na chuva e não entregou o que se esperava é o 12º colocado, Lance Stroll. E a gente tem até um comentário para falar sobre isso, do Heitorzinho no YouTube. Stroll tentou dar uma de Button, mas não conseguiu. O Stroll tentou prever a hora de trocar os pneus, mas acabou não dando certo, né? O Button da nova geração jamais... Nossa, eu não sei mais falar português, cara. O Button da nova geração jamais será Jenson Button, o original, o único, o homem que conseguia prever a previsão do tempo. O Stroll, ele tenta chegar perto, mas ele não consegue ser o que o Button um dia foi. Mas ali o Stroll, que é reconhecido por ser um grande piloto de chuva, curiosamente, acaba não conseguindo fazer uma boa volta, acaba apostando nos pneus intermediários, não consegue encontrar ali o tempo suficiente para passar pro Q1, pro Q3. Nossa, eu tô trocando demais essa temporada Q1 com Q3, eu não sei porquê, mas não consegue passar pro Q3 e acaba caindo então no Q2. Nico Hülkenberg fica em 11º e foi um grande treino do Nico. O Nico foi absurdo nesse treino, num final de semana que a Sauber não parecia estar mostrando tudo isso com o carro. Ele vai lá e faz uma classificação absurda, usa dessa experiência dele também na chuva, né? Querendo ou não, por essa ser uma pista muito única, como eu falei ontem no vídeo dos treinos, que é uma pista de baixa aderência, que você ainda tem que fazer uma configuração de baixa pressão aerodinâmica, são duas coisas que não se ajudam, porque com essa baixa aderência e baixa pressão aerodinâmica, para você perder uma curva, para você se perder na pista, para você derrapar, para você ir pro muro, é muito fácil. Ainda mais uma chuva complicada como essa, que você não pode fazer um setup totalmente para chuva, porque a corrida tem previsão de ser no seco. Então assim, era uma classificação de condição muito complicada, porque é uma pista extremamente difícil de pilotar já, e ao mesmo tempo você estava numa configuração de carro que não era ideal para a pista, porque você estava pensando na corrida, já que a corrida será no seco, provavelmente será no seco. Enquanto era uma classificação com pneu de chuva molhada. Então assim, foi uma maestria do Nico Hülkenberg. Colocar esse carro em 11º é absurdo, ainda mais pensando nos objetivos da Sauber ali de brigar por esse P6 nos construtores, o que fica um pouco complicado considerando um adversário direto que botou os dois carros no Q3. E antes da gente ir pro Q3, eu só quero reforçar aquele aviso pra vocês de que a gente tá na Go Black da Go Case. A gente tá no mês de Black Friday, Black November, né? E a Go Case tá fazendo a Go Black o mês inteiro com várias promoções incríveis no site. Muitos produtos personalizados de automobilismo em geral, coleção Senna que é licenciada com preços baixíssimos, especialmente as garrafas Fresh, que são muito boas as garrafas Fresh da Go Case para você manter sua bebida geladinha para te acompanhar ao longo de todo o dia, porque é sempre importante, eu sempre reforço essa mensagem, bebam água, é importante. E você pode fazer isso com sua água geladinha dentro dos copos térmicos das garrafas Fresh da Go Case, todas elas com várias promoções no site por conta da Go Black que tá rolando agora, e você ainda pode conseguir descontos adicionais em compras acima de R$ 99 usando o cupom Clube F1. Então se você usar esse cupom que tá aparecendo aí na tela para vocês, para fazer qualquer compra lá no site da Go Case, que passe de R$ 99, você, além dos descontos da Go Black que tá rolando, vai garantir mais desconto. Então, desconto em cima de desconto num produto de qualidade, bonito, que você também pode personalizar, colocar o seu nome, tornar ele mais único ainda. Super recomendo você pelo menos dar uma olhada, porque tem vários produtos de qualidade, produtos bonitos que podem ali fazer parte de uma... Não só também de ser uma garrafinha, mas também de coleção, porque as artes são todas maravilhosas da coleção Senna, são muito lindas. O link vai estar no comentário fixado para você dar uma olhada na Go Black que tá rolando lá na Go Case. Partindo pro Q3, a gente teve a classificação final com Pierre Gasly em 10º lugar, Charles Leclerc em 9º, Isack Hadjar em 8º, Fernando Alonso em 7º, Liam Lawson em 6º, Oscar Piastri em 5º, George Russell em 4º,
Carlos Sainz em terceiro, Max Verstappen em segundo e Lando Norris na pole position. A gente já começa com o 10º colocado, porque é o elefante em cima da árvore nessa classificação. Como o Akashi trouxe aqui, Gasly mais uma vez colocando essa bomba da Alpine no Q3 e de forma absurda, porque o tempo do Gasly foi de 1:51.554 e o próximo piloto na frente dele, que foi o Leclerc, foi 1:49.872, ou seja, mais de um segundo de diferença de tempo. E o Gasly se aproveitou das condições adversas, se aproveitou do caos da classificação para usar da experiência dele, para usar de toda a qualidade que a gente sabe que o Pierre Gasly tem, para colocar essa bomba da Alpine mais uma vez no Q3. Isso aqui é absurdo, tá? Essa classificação do Pierre Gasly é absurda. O que ele fez aqui é simplesmente insano. Colocar essa bomba de Alpine no Q3, se aproveitando do caos da classificação, para conseguir essa boa posição de largada, pra Alpine tentar sonhar com mais um pontinho, quem sabe, é absurdo, cara. Isso aqui é simplesmente insano. Uma baita de uma classificação do Pierre que tem que ser exaltado pelo trabalho absurdo que ele vem fazendo com a Alpine nessa temporada. Subindo os rankings, a gente tem o Charles Leclerc largando de nono lugar. Só o fato dele ter chegado nesse Q3 já se torna uma surpresa, aparentemente, porque a Ferrari morreu, né, nesse final de semana. Ele teve problema já no treino livre 2, que a caixa de câmbio dele quebrou. Logo depois que acabou a primeira bandeira vermelha, ele tentou sair pra fazer volta e a bandeira não. A caixa de câmbio quebrou e daí ele parou. Daí teve outra bandeira vermelha também, no final das contas não fez diferença. E na classificação ele mesmo reclamou muito com a equipe depois que descobriu que tava P9. O engenheiro ele fala pra ele, né, P9. E ele responde, tipo, com aquele textão Charles Leclerc que a gente tá acostumado, falando, isso é inacreditável, cara, como assim a gente tá tão fora do ritmo, que merda é essa? Então assim, nem o Leclerc acredita na situação que tá acontecendo, como que ele se classificou tão mal, ele acreditava ter feito uma boa volta, mas aparentemente até pros pilotos o carro estar tão abaixo do ritmo é uma surpresa. Talvez a chuva tenha afetado muito isso, porque no seco parecia que a Ferrari tinha capacidade de entregar um resultado melhor, sabe? Tinha capacidade de sonhar mais alto. Só que acaba com uma 9ª colocação do Leclerc. E provavelmente, né, considerando o Russell bem classificado, o Verstappen bem classificado, talvez a situação de sonhar com esse P2 nos construtores fique mais distante ainda. Subindo, a gente teve então o Isaac Hadjar, Fernando Alonso e Liam Lawson em oitavo, sétimo e sexto. Mais uma grande classificação do Isaac, que acaba ficando atrás do companheiro, o Lawson, que vem oscilando bastante. Uma corrida ele vai muito bem, outra corrida ele vai muito mal. Apesar de que ele foi muito bem no Brasil, né? Eu tenho que dar os méritos, eu tenho que dar os elogios. Ele foi muito bem no GP do Brasil, se classifica muito bem de novo aqui no GP de Las Vegas, tentando ali convencer a Red Bull de que ele merece mais uma temporada para ficar na Racing Bulls. E vem fazendo isso com maestria. Eu acho que, apesar de eu ainda considerar a temporada dele bem oscilante, esse final, pelo menos, ele vem muito bem, bem o suficiente para justificar uma renovação por mais uma temporada com ele. O Hadjar, outro dos novatos, né, nesse caso, um novato de verdade, com todo respeito ao Lawson, mas ele já teve algumas corridas antes de ser um novato nessa temporada. O Hadjar é o que de fato está tendo a primeira experiência como piloto de Fórmula 1, primeira temporada como piloto de Fórmula 1, e é o único desses que estão nessa caixa que eu falei, daí que você tiraria o Franco também dela, é o único que está nessa caixa que teve uma boa classificação, colocou o carro no Q3 e numa boa posição, numa 8ª colocação ali, considerando o carro da Racing Bulls. E que, para a Racing Bulls é extremamente importante, considerando que eles estão brigando pelo P6 nos construtores. Brigando com o Aston Martin, que o Fernando Alonso também faz uma boa classificação. Geralmente o Alonso era aquele cara que chega no Q3 e fica em 10º. Chega no Q3 e fica em 10º. Chega no Q3 e fica em 10º. Mas o caos ali, o Fernando também se aproveitou um pouco da experiência, da qualidade que a gente sabe que ele tem, para conseguir se classificar na 7ª posição. Então uma boa classificação desses 3 nomes. Partindo para o top 5, a gente teve o Oscar Piastri em 5º lugar. E, apesar de ser uma decepção, eu vou dar uma leve colher de chá pro Oscar, porque na volta final dele, teve aquele problema com uma das Racing Bulls, se eu não me engano, disputando posição ali, né, tentando fazer uma curva, disputando posição, que atrapalha a volta. Não era uma volta para a pole position do Oscar Piastri, mas era uma volta para ele ter se classificado melhor. Talvez não em 5º, poderia ter ficado talvez em 3º, em 2º, quem sabe. Era uma volta para ter um resultado melhor do que o que ele entregou aqui. Só que, assim, cara, eu acho que isso bate numa tecla já que só não é mais a temporada dele. Sabe, só não é pra ser. Eu acho que chegou num ponto que é o bagulho. Mesmo quando ele tá bem, alguma coisa acontece pra ele não ir bem, sabe? Então só não é pra ser. É aquele bagulho, é aquela massa. Mano, não foi porque não é pra ser. Acabou. Não era pra ser agora. Oscar, esse não era pra ser seu ano, viado. Quando tu tava bem, quando tu poderia ter feito uma boa classificação. Claro que você provavelmente não...
Tudo bem que provavelmente não terminaria na frente do Norris, mas teria feito uma classificação melhor do que P5. Tudo acontece pra te impedir, então realmente não era pra ser. Inclusive, até comentando sobre o assunto, ele foi perguntado pelos jornalistas sobre aquela questão do RT, né, que ele teria dado numa fala do Bernie Eccleston, comparando lá, falando que a McLaren tem a preferência pro Lando Norris, e ele falou que acordou e viu que aquilo lá tava lá, que ele não sabia como que aquilo foi aparecer, e ele tirou imediatamente. E eu não duvido que isso seja verdade, eu vou ser honesto com vocês, porque ele não tem nenhum RT. No Instagram inteiro dele, ele não deu RT em absolutamente nada. E só tinha aquele. O que minha cabeça aqui pensou, teorias da conspiração, é de que ele abriu a caixa de... Tipo, ele foi tentar abrir a caixa de comentários pra ver o que o pessoal tava comentando em relação a isso, e acabou clicando no RT. Eu digo porque eu já fiz isso, mais de uma vez, inclusive. Já descobri que eu tinha dado RT mais de uma vez, porque eu fui só clicar nos comentários de um post no Instagram pra ler os comentários, e daí eu descobri que eu tinha dado RT depois, alguém me falou, Fred, você deu RT nesse negócio aqui e tal, e eu não sabia. Então eu não duvido que seja verdade, mas, né, nunca se sabe, às vezes era uma indireta mesmo. E em quarto lugar, o George Russell faz uma boa classificação ali. Poderia ter ido melhor, assim, se não fosse uma grande surpresa dessa classificação, mas o tempo dele ficou bem atrás, porque ele faz 1:48.803, enquanto o Sainz em terceiro faz 1:48.296. Então são quase 5 décimos, são mais de 5 décimos de diferença, mas assim, é uma boa classificação do George. Esperava-se um pouco mais da Mercedes nesse final de semana, mas assim, considerando a situação, o companheiro dele caiu no Q1, na chuva parecia realmente que não era a condição ideal para a Mercedes, e talvez em ritmo ele tivesse que ficar atrás até do Oscar, ainda assim conseguiu colocar em quarto lugar, pode sonhar com pódio na corrida, claro que tem que passar na frente de um senhor para conseguir esse pódio, como o Carlos Sainz Vascaíno disse, Carlos Sainz Vázquez de Castro, Senamor Rincón Rebolho, Virto Moreno de Aranda, Domper, Urrie Lagoiria, Pérez del Pulgar, mais conhecido como Carlos Sainz Jr. Esse é o nome completo dele, caso você não saiba, é realmente o nome completo do Carlos. Que classificação do Carlos. Mais uma vez botando esse carro da Williams onde não era pra ele estar, se enfiando ali no meio das McLarens, das Red Bulls. Realmente, essa metade final de temporada do Sainz é absurda, é fora da curva. Pessoal me criticando lá porque eu falei que eu tô colocando ele só por conta das últimas corridas no vídeo que eu fiz ranqueando os pilotos. Sim, olha isso. O Sainz enfiou essa Williams no meio das McLarens, no meio na frente de uma Mercedes. Colado no Verstappen. Não foi por pouco ele não fica na frente do Verstappen, porque o tempo do Sainz é 1:48.296, enquanto o tempo do Verstappen é 1:48.257. Ele fica muito perto do Verstappen. Então o final de temporada do Sainz é absurdo. Ele tem que estar no boa temporada. Não tem como. 2 pódios, um foi em sprint, beleza, mas 2 pódios, e coloca uma possibilidade real de pegar mais um pódio em Las Vegas para Williams. Como o Enzo e o Google trouxe aqui, esse unicórnio nunca mais pode sair do capacete do Sainz, que virada de temporada absurda. Cara, ele nunca mais pode tirar esse unicórnio da nuca do capacete dele. Porque ele botou esse unicórnio, pegou pódio, terminando lá na frente, teve as cagadas dele, como fez nos Estados Unidos, não estou isentando de culpa. Mas que temporada absurda até aqui, que final de temporada absurdo até aqui do Carlos Sainz. Realmente, palmas pra ele, porque essa classificação é um bagulho, um coelho que ele tirou da cartola. Uma volta absurda do Carlos. Em P2, o Max Verstappen fez o que poderia, tirou o máximo que ele conseguiu desse carro, conseguindo colocar essa segunda colocação ali, o que acaba não sendo o suficiente para alcançar o Lando Norris, que faz a pole position. E antes da gente comentar do Lando, eu só vou trazer um comentário que eu acho importante clarificar isso, porque eu já falei aqui no canal, mas tem gente que ainda acredita nisso. Como o Luiz trouxe, a era Norris está chegando igual o Zac Brown falou. O Zac Brown nunca falou isso, tá? O Zac Brown nunca falou a era Lando Norris. Tipo, tem aquela frase famosa que ficou, né? A gente já teve a era Lewis Hamilton, já teve a era Michael Schumacher, a era Max Verstappen, sei lá que pilotos que ele fala. Agora se preparem para a era Lando Norris. Ele nunca falou isso. Isso foi uma página de fake news que criou. Eu não lembro se foi o Motorsport Bollocks que fez. Não foi, eu acho que foi outra que fez, mas eu tô lembrando do Motorsport Bollocks agora. Tem 2 páginas de fake news muito famosas e foi uma delas que fez isso, tá? O Zac Brown nunca falou essa frase, eu acho importante trazer essa informação porque ele realmente nunca disse isso. Agora, falando sério, o Cage trouxe a informação aqui, o Lando Norris tem uma situação muito confortável no campeonato, ele não precisa vencer, basta ser consistente, ficar na frente ou no máximo uma posição atrás de Piastri e Max para ser campeão. Norris P2 e Piastri P1 nas 3 corridas de uma sprint, tira 22 dos 24 pontos da diferença deles, Norris ainda é campeão. Eu fiz o vídeo
né, fazendo todas não, mas falando um pouco das situações que dão o título pro Lando Norris, pro Piastri, pro Verstappen, até deixo o card aqui pra vocês verem depois desse daqui. Mas, cara, a situação do Norris é extremamente confortável. Ele nem precisava ter feito essa pole. Sabe, ele podia ter ficado tranquilamente em P3, P2, ele não precisa se esforçar, e mesmo assim ele vai lá, tira um coelho da cartola e faz uma baita de uma volta, 1:47.934, por volta ali de 3 décimos em relação ao Verstappen. Então, cara, é realmente uma volta, sabe, um atestado de um cara que chegou e falou, eu quero ser campeão mundial. Estou aqui para ser campeão mundial. Uma volta absurda do Lando Norris. Numa situação completamente adversa, em que ele errou muitas vezes nos treinos livres, em que ele erra durante a classificação, mas quando importava, ele foi lá e botou esse carro na primeira posição. Minha principal crítica ao Lando Norris é a inconsistência, aos momentos-chave ele pipocar, acho que já viraram águas do passado, porque ele claramente conseguiu trabalhar isso. Ele claramente conseguiu encontrar uma zona de conforto, que ele entrega resultado consistente atrás de resultado consistente. Pra mim é o favorito pra vencer amanhã a corrida agora. Com essa volta que ele faz, largando da frente, se ele não larga mal, pra mim ele é o favorito pra vencer o GP de Las Vegas. E, assim, sair de Las Vegas já com o título, se ele abandonar Qatar e Abu Dhabi, pra mim ele tá praticamente campeão. Assim, é muito difícil o que precisa acontecer. Se ele vencer o GP de Las Vegas, é muito difícil o que precisa acontecer pra que qualquer outro piloto seja campeão. Então, assim, pode abandonar as próximas 2 corridas e se ele vencer essa, que já tá com a mão no título. Parabéns aí, Lando Norris, por já ser praticamente o campeão mundial de 2025. A não ser que ele abandone em Las Vegas, o que aí criaria uma resenha absurda. Mas aí tá o que aconteceu na classificação do GP de Las Vegas de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou, não gostou, concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse. Eu sempre quero saber, então deixe sua opinião na caixa de comentários. Quero lembrar você também aqui, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no Clube da F1, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também, outra forma de ajudar é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É totalmente simbólico, é opcional, mas que faz uma diferença gigantesca pra poder continuar mantendo o projeto do Clube da F1 vivo. Outra dica, vai dar uma olhada lá na Go Black da Go Case, o link tá no comentário fixado, tem várias promoções absurdas, as garrafas fresh, as capinhas de celulares, todas de coleção de automobilismo, a coleção Senna licenciada, tem uma estampa mais bonita do que a outra, eu recomendo demais você ir lá dar uma olhada, então vai conferir e ainda usa o cupom Clube F1 para compras acima de R$ 99 você ganhar um desconto extra. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.